incorpora a terceira Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas. É um prazer recebê-los a todos. Esperamos que vocês tenham uma noite agradável. Estamos na terceira noite da terceira Feira Nacional do Livro e do segundo Festival Literário Nacional de Poços de Caldas. Essa festa literária é uma realização da GSC Eventos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e as Secretarias de Educação e Cultura e Turismo. A festa tem como patrocinador oficial a Petrobras. O Festival Literário desse ano, Gabriel e Pensador. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui. Estou sendo muito bem recebido aí. Mais cedo, já na chegada, a gente encontrou o pessoal, estudante de comunicação aí, cadê a galera? E queria dar primeiro os parabéns à galera da organização da Feira do Livro de Poços de Caldas, que está maravilhosa. Eu vim aí de tarde, vi a criançada aqui curtindo o teatro. Apesar da chuva, movimento intenso, criança para todo lado aí, procurando livro, querendo ler. E é uma coisa que faz bem para todo mundo, de todas as idades, né? É um incentivo importantíssimo que eles estão dando aí à literatura. E não só a literatura, porque nessa feira, além do nosso papo hoje, teve o Rio ontem, tem o Roberto da Mata, tem vários tipos de palestras que vão além do livro em si, né? O encontro, o bate-papo, que eles também estão estimulando, promovendo. Realmente estão de parabéns, é um prazer participar. E a gente vai amar para no futuro voltar com a banda e fazer um hip hop aí, já está um papo rolando. Bom, hoje eu estou com um livro que a gente acabou de reeditar, que é o Diário Noturno. É um livro que tem poesia, tem prosa, tem algumas coisas até que eu tinha escrito já quando eu era mais novo e incluí no livro. E é um livro que fala bastante de mim, assim, por isso que o nome Diário Noturno, por causa da madrugada, da insônia, que me ajuda a escrever, mas tem uma cara de diário mesmo, de algumas recordações, assim. Eu vou pegar aqui, folhear e a gente vai bater um papo, meio que inspirado em alguns trechos do livro. O outro livro que eu tenho, que está aí na feira, é um livro infantil. Tem algumas crianças ainda presentes aí hoje, mas hoje, agora à noite, a gente vai bater um papo mais sobre o Diário Noturno. Um garoto chamado Norberto é o novo livro, né, o outro livro que está aí. Eu estou escrevendo o texto da peça do Norberto, que a gente vai fazer uma peça com a Sura Berdichevski dirigindo. E já está tudo na agulha, só faltando terminar o texto. E eu estou curtindo muito esse trabalho de criação, além das letras de música. Estou gravando um disco novo, estou compondo, na verdade as letras já estão quase todas feitas, mas é um trabalho diferente. Por exemplo, um texto para uma peça de teatro, ou um poema, uma crônica, ou um conto que ainda não publiquei, mas também tem alguns contos. Gosto, sempre gostei desde criança, e é legal até frisar isso assim, para a galera que de repente sabe que leva jeito na aula de redação, ou vocês que já estão mais velhinhos aí, nos textos da faculdade, ou enfim, em qualquer lugar. Acho que vale a pena acreditar e insistir, ler bastante, escrever bastante, porque é um exercício muito bom, não só para quem vai seguir profissionalmente um trabalho com as palavras, mas para todo mundo, né? Um cara que vai ser surfista profissional, astronauta, qualquer coisa, se ele se expressar bem, ele souber interpretar bem uma coisa que ele lê também, só vai ser útil para ele em todos os sentidos, né? Inclusive, para os mais tímidos, normalmente são os que escrevem melhor. Não é uma regra, mas tem muito disso, como o Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos caras mais tímidos que eu já conheci. E às vezes um cara numa dessa, ele faz um poeminha assim para a gatinha, ou ela faz um poema para ele e tal, e acaba ajudando. Então é muito útil, para mim também já quebrou um galho,
mas aí esse aí deixa pra lá. Você saber se expressar com a palavra escrita, porque eu também sou tímido, estou deixando de ser, né, um pouquinho, mas tem um lado de timidez, eu acho que também me motivou a escrever. Meu irmão está aqui comigo hoje, Thiago, meu irmão por parte de mãe. Também é parceiro, compositor, parceiro de algumas músicas minhas, Até Quando, e algumas outras aí, Estou Contigo no Abro. E agora eu lembrei de uma coisa engraçada. Falei da timidez e daquela coisa do papel como um recurso, né, para você se expressar. E quando a gente era bem garoto, ele tem 3 anos e meio a menos de idade, né? Mais ou menos, né? E a gente brigava. Ele me mordia, eu batia nele, aquela coisa, né? Não é para dar exemplo aqui para vocês, não pode brigar com o irmão, mas rolava. E a gente tinha a nossa mãe, que a gente admira tanto, que a gente tem, graças a Deus está com a gente aí, mas ela, não aqui, né? Mas ela trabalhou muito a vida inteira. E ela dava todo o carinho que podia e era ótimo. Mas ela às vezes estava na rua, quando a gente estava lá brigando e tal, ela estava no trabalho. E aí, o recurso que eu comecei a usar eram os bilhetes para contar como foi a briga, para quando ela chegasse, que a gente já estava dormindo, aí tinha um bilhetinho. Eu devia ter botado no livro mas eu não tenho mais. Mãe, ele me mordeu aqui. Aí tem um desenho com a mordida, com o setinho. Assim, o começo da descoberta da utilidade aí da escrita. E às vezes um desabafo, claro que uma declaração de amor. Me lembrei de uma outra coisa de família, bonitinha assim, muito simples, uma frase. Mas a minha tia-avó, a nossa tia-avó, que já faleceu, ela também escreveu contos. Era uma pessoa muito alegre, muito divertida e tal, mas no fundo era uma pessoa bem solitária, solteirona. E nos contos dela a gente via isso, assim, que ela tinha esse lado assim. Mas enfim, ela me incentivava muito. Quando ela viu que eu gostava de escrever, ela começou a me incentivar. E quando eu não sei a idade, na verdade eu sempre falo isso assim, no chute. Quando eu tinha uns 10, sei lá, por aí, eu ainda muito garoto, ela me deu uma máquina de escrever, de presente. E isso foi uma forma de incentivar uma criança ainda, um adolescente, a continuar escrevendo e tal, não sei o que. Então ela sempre dava força. E eu deixava os bilhetinhos para ela: Tita, eu te amo, minha avó, não sei o quê. Porque ela era tia-avó e a gente ficava brincando, chamava de tia-avó, ela pedia para chamar de vó, aquelas coisas. E aí teve uma coisa curiosa. Quando eu falei que ia começar a fazer rap, ela não gostou muito não. Ela nem sabia direito o que era rap. E ela achou que eu estava entrando na faculdade também, em comunicação. Eu já ia entrar, tinha passado, vestibular, estava passando, enfim, tudo junto ali. E eu falei que ia fazer rap, que ia gravar disco, que ia tentar. E ela falou: meu filho, não vai fazer isso e tal, você vai parar de estudar, você vai acabar parando de estudar para fazer funk, para fazer não sei o que e tal, aquela confusão. E aí eu falei: não, Tita, é legal e tal. E aí, nessa época aí, ela ficou doente, foi internada, faleceu. Não pôde ver o que aconteceu depois, né? O que era o meu trabalho com a música, que eu me orgulho bastante, que tem muito a ver com o que ela incentivava, né, em mim, a expressão, a palavra. No meu trabalho eu exercitei isso a vida inteira nas músicas, né? E depois os 2 livros que ela ia gostar, tem até dedicatória do Diário Noturno, com o nome dela e da minha avó. E, enfim, teve uma situação curiosa no dia em que a gente soube que a Tita tinha morrido. Eu estava com 17 anos, aí por aí. E aí eu escrevi um poema. De manhã a gente soube da notícia, eu escrevi um poeminha. E no velório eu coloquei dentro do caixão. Vou ler esse poema para começar então.
Só que eu já estou quase chorando sempre, então... Hoje eu acordei chorando, com a notícia que mamãe me trouxe à porta. A minha tia-avó, que eu amava tanto, agora é morta. Vai em paz, minha querida e velha Tita, deixando aqui lembranças tão bonitas. Essa vida não é nada mais do que folhas escritas. Tita, as tuas folhas não ficaram em branco. Momentos ora muito bons, outros nem tanto. A tua vida foi vivida, dividida. Agora o teu relógio, já tão triste que parou, te dá um tempo pelos ventos sem dor. E aqui o tempo continua a passar, como ele sempre passou. Mas já sem nossa amada, tão querida e velha Tita, que deixa agora o tédio dessa vida aflita e vai voltar a ser feliz. Vó Tita, longe ou perto, mas por certo sorridente. Sei que por isso eu deveria estar contente, mas de saudade e por amor chorei por ti. Porque ela estava sofrendo muito, né, já com a doença, por isso que eu disse ali que poderia estar contente, que ela vai descansar e tal. Agora, já que eu falei do Thiago, vou ler o que eu fiz para ele. Começando pela família, né, isso é bom. Irmão, e as fotinhas aqui dele, aqui comigo, o Thiaguinho. Pô, você era bonito, cara. Que coisa. O tempo, né, cara? O tempo. Mas depois a gente pode mandar o rap do feio aqui. O Thiago me ajuda aqui no parada. Irmão caçula. Pais diferentes. Provoca ciúme, moleque brigão. Levando cascudo, revida com os dentes, mordendo com raiva de cão. Crescendo colado diariamente, provoca amizade, provoca paixão. Ouvindo piada, responde com os dentes, sorrindo, dividindo o pão. O tempo passando, já adolescente, provoca problema e preocupação. Ouvindo conselhos, registra com a mente, abrindo todo o coração. Poeta parceiro, cresceu de repente, provoca poema e inspiração. Olhando pra gente, reparo contente que é lindo te ter como irmão. Beleza. Legal. Eu gosto de fazer esses encontros assim, que eu me emociono bastante. E vamos mudar de assunto. Então, o que eu posso falar agora? Vou falar um pouco sobre ainda sobre a época da faculdade, daquela história de como eu tive que optar por gravar e parar de estudar, né? Parar com a PUC. Só uma perguntinha. Eu entrei em 92 lá no primeiro semestre. E aí em setembro, eu estava no segundo período, mas eu fiz uma música, Tô Feliz, Matei o Presidente, e ela me ocupou porque eu consegui tocar numa rádio, no Rio, uma rádio que na época tinha bastante audiência. E aí as coisas começaram a acontecer, quer dizer, nada demais no fundo, mas eu comecei a ir a outras rádios e principalmente 5 dias depois da música ter ido ao ar, ela foi censurada. E aí sim eu comecei a faltar mais aula ainda para poder ir no jornal, procurar jornalista, MTV. O que eu consegui, eu fiz para falar que eu tinha feito essa música, que ela tinha tocado no Rio, que ela tinha sido censurada, que era uma censura
por baixo dos panos, que o governo Collor ainda estava no poder, e aí eles ameaçaram as rádios que tocassem a minha música. Eu já estava tudo engatilhado para tocar em outras rádios, e eu soube dessa censura, que era uma ameaça, na verdade, do governo, de cair em cima das rádios que tocassem a música e fazer devassa fiscal em cima dessas rádios, e realmente apavoraram os caras e eles não tocaram mais. Aí eu consegui ir à imprensa foi até o ministro da Justiça, o ministro da Justiça assumiu que tinha partido deles mesmo a ordem, a proibição, e isso me ocupou bastante. Eu faltei aí algumas provas, e eu era bom aluno, gostava de estudar, de fazer as coisas bem feitas e tal, e já estava tudo zoneado na minha cabeça. Eu falei, pô, beleza, vou trancar, vou voltar em 93, no segundo período, mudei a turma e a galera, e eu voltei. Só que nesse intervalo aí, nas férias, eu tentei gravadoras, fui a São Paulo, também onde tinha mais gente já fazendo rap, apesar de ser uma coisa nova ainda no Brasil, eu já tinha uma galera fazendo os discos e vendendo nos bailes de rap. E eu consegui até uma proposta de uma galera lá do selo, no subúrbio, que a gente até pegou um trem, foi com a galera do rap lá, eu ouvi qual era a ideia do cara. E era uma ideia de gravar um disco de 4 músicas para lançar só no meio do hip hop. Eu não me empolguei tanto com aquilo. Fui no Rio, uma outra gravadora grande que não quis me gravar, uma outra menor que quis e eu não quis. Aquela coisa, aquele período de espera por uma oportunidade legal. E tinha uma promessa assim de um cara que me ouviu lá na Sony, e era um cara que não era o responsável pelas contratações, mas ele que pôde me atender, ele gostou do que eu mostrei, e eu não tinha fita demo direito, tinha mais letra do que música. Eu cantei pro cara na sala do cara, fiquei mostrando, explicando como é que era, que ia entrar um sample do Chico Buarque, que ia entrar aqui não sei o quê, e o cara não entendia direito e pediu para eu gravar, consegui uma verba lá para eu gravar 2 músicas, como um teste. E aí, resumindo a história, eu fui gravando isso enquanto estava voltando lá para a PUC, mas quando a gente teve o ok, assinou o contrato, tranquei a matrícula. Tem até hoje uma curiosidade de saber como teria sido esse período de faculdade, que eu estava curtindo pra caramba, estava no começo, assistia palestras interessantíssimas lá, o Roberto da Mata, que vem aqui, vale a pena, é um cara que foi brilhante na palestra, o Cato Barcelos, que é um jornalista que eu admiro demais, depois pude conhecer pessoalmente, está aí aquele do repórter, Profissão Repórter, para quem não lembrava aí pelo nome, é o Cato, famosíssimo, fera. Aí teve palestra do Léo Batista, do esporte. Eu era muito interessado, isso eu acho que é um lance legal falar assim, porque eu era muito obstinado assim, nas coisas que eu queria, acho que eu continuo sendo, às vezes chato, e acho que vale a pena ser, em qualquer área, né? Cada vez mais você está batalhando por espaço, é difícil mesmo trabalhar com música, trabalhar com qualquer coisa, e eu era muito dedicado, assim, e mais apaixonado, porque eram coisas que eu gostava. A comunicação também era uma área de interesse. E aí eu lembro que até no final da palestra do Léo Batista, eu fui puxar uma conversa com ele, conversando, sei lá sobre o que, de futebol, de narração de futebol, sei lá, qualquer coisa. E eu era filho de jornalista também, ele conhecia minha mãe, sei que eu peguei carona com o cara, fui conversando no carro com o cara depois da palestra. Se quiserem, eu dou carona aí pra alguém hoje, pra compensar já. Mas foi bom, cara, porque eu saquei que eu tava curtindo aquilo, não queria, a palestra acabou, não queria parar de ouvir o cara. E não só ele, mas eu estava empolgadíssimo. E quando eu comecei a fazer as letras, foi a mesma coisa. Isso até antes de começar a faculdade e durante, eu estava fazendo algumas letras e queria mostrar aquilo para todo mundo, queria expressar aquelas ideias, e ainda não tinha lugar para cantar. A gente tentava cantar. Corre na frente, aparente, chega junto. O feio inteligente nunca fica sem assunto. Já o bonito é diferente. Confia na beleza e fica meio displicente. Nesse meio tempo que o bonito só pensou no visual, o feio se arrumou e ganhou. Na moral, na real, o bonito se dá mal geral. Quando é festa, churrasco, paródia ou carnaval. Sempre que a mulher acompanhada perde a linha,
Só olha pro bonito. Nossa, que gracinha. Aí o cara então já tá cheio de cana. Tu coloca os outros cornos pra juntar o da cana. Se tiver tiro, o bonito é que morre. O corno corre, a mina chora. Adivinha quem socorre? Acertou o cheio. Quem achou que é o feio? Quem executa a mulher do ladrão sem tiroteio. Se a própria mulher depois resolve cortar, o marido traído se recusa a acreditar. Quem? Aquele cara ali? Ah, fala sério, só com ele pode ir. Que beleza, que beleza, que beleza. Valeu, galera, eu posso ir lá. Que beleza. A Petrobras quer agradecer ao Gabriel, dando esse brinde. Esse brinde é um projeto patrocinado pela Petrobras, do Grupo Galpão. Tem aqui um livro que representa a literatura. Bom, tem um livro que representa, Gabriel, a literatura. Tem um CD que representa a música que você faz. Então, te encanta. Gabriel.